Muito bem, Café com Tomé hoje, trazendo aqui mais uma emoção, né, com a presença de três ilustres professores do Colégio Nacional, da história do Colégio Nacional, que eu tenho muito orgulho. Professor Luiz Bustamante, professor Marcelísio Pereira e o nosso querido Olavo Calabria, mais conhecido como Olavo Capim. Capim, exatamente. Capim porque é Calabria Pimenta. Pimenta. Em homenagem ao Chico Xavier também, que falava, ele se autodenominava Capim também. Capim arranca, sempre nasce de novo. Aí. Não é fácil, né? Não é mole, não. E é justamente essa conversa, esse Café com Tomé, que está resgatando a história do Colégio Nacional, dos 40 anos do Colégio Nacional, por meio da história da vida das pessoas que passaram por aqui. E aqui, ó, são três pessoas realmente que participaram aí muito dessa vida do Nacional de 40 anos, né? Nós estamos falando de personagens aqui com mais de 30 anos desses 40, né? Professor Luiz Bustamante, começar aqui com você, né, cara? Assim, como é que você chegou aqui, Luiz? Você lembra como é que foi? Lembro, foi em 87, 88, a data que eu não acho que foi 87, né, Foi Marcelis? 87. 87, eu e Marcelis chegamos na mesma época, e cheguei por causa do meu pai. Meu pai queria fazer supletivo do segundo grau, meu pai estava funcionário do banco de carreira, minha mãe veio fazer a matrícula do meu pai, e matriculou ele no supletivo na época, e perguntou, porque parece que era a primeira turma de pré-vestibular, né? Esse Primeira ano, turma de pré-vestibular. que já tinha o supletivo desde 85, mas o pré-vestibular não. E perguntou se estava precisando de algum professor, de alguma coisa aí, que o filho dela dava aula e tudo. Aí vocês disseram para minha mãe que tinha vaga para professor de inglês. Não foi isso? Exatamente. E eu estava precisando de dinheiro, né? Eu estudava medicina na época e nunca tinha trabalhado e estava precisando de dinheiro. Falei, vou lá fazer o teste para professor de inglês. Aí fiz o teste, não fui muito bem, né, Tomé? Não, foi péssimo. O meu teste de inglês não foi bom, mas aí o Fernando, não sei se foi o Fernando ou o Paulo Biagi, que perguntou, não, mas nós vamos, porque o Paulo dava geografia, e ele ia deixar as aulas de geografia, ia ficar só com o supletivo, né, da geografia, porque ele era também da direção na época, e precisaria de um professor de geografia para o pré-vestibular. Porque quando você fez o teste de inglês, e realmente não foi nada bem, foi muito engraçado aquilo, né, porque, falei assim, mas você, ao final do teste, falou assim, mas você mesmo tinha um senso crítico de que não tinha ido bem. Uhum. Aí falou assim, eu gostaria mesmo era de dar aula de geografia, de história. De história ou geografia. História ou geografia. Falou assim, né? Aí nós ligamos com essa ideia de que nós ia precisar alguém na geografia, né? Uhum. E aí eu te perguntei, falei assim, você faz um teste de geografia? Falou, se me der 15 minutos, né? Nunca me esqueço disso. Né? Me der 15 minutos, aí, pois não, Luiz. Aí ele ficou lá 15 minutos preparando a aula, nós voltamos em seguida, eu, Paulo, Fernando, que era quem fazia os testes, né? E foi lá o cara, né, fazer o teste de geografia. Cara, arrasou. Aí foi aquela coisa assim que a gente já entrou, tinha um mapa perfeito no quadro, como eu nunca tinha visto nem nos livros. O né? Luiz e os mapas. Não, e o cara desenhando a coisa lá, né? E aí com aquela propriedade como conversou sobre o assunto, nós puxamos outros temas, né? E tudo ali, né? Foi perfeito, cara. Foi assim, nossa senhora, é uma sumidade. Aí acabou dando certo, né? E o interessante é que eu comecei a dar aula lá de geografia, nunca tinha feito curso de geografia nem nada, e fui aprendendo no Nacional, né? Aprendi muito nas aulas, dando aulas, porque alguém já disse uma vez que você aprende 80% daquilo que você ministra, né? A melhor maneira de você aprender é ensinando. Aprendi muito com meu colega Winston, que logo, 2 anos depois, já entrou também, e a gente passou a fazer uma parceria ali, e acabei fazendo depois o mestrado, o doutorado em geografia, e continuei aí a minha carreira no Nacional. E foi bom, né? Foi uma carreira, eu acho que muito boa, que eu acabei
começando naquele momento, né? Uma carreira que eu nem sabia Então, através que eu ia, do seu pai, que veio fazer o supletivo, fez o link, né? E o meu pai, interessante, meu pai passou na prova do supletivo e passou no vestibular de Direito, naquele semestre mesmo, né? Só com o curso do supletivo para a UFO, né? Fez o curso da UFO, depois se aposentou do Banco do Brasil e continuou até hoje. Meu pai está com 88 anos, até hoje ele milita aí na advocacia, depois desse período aí. Que coisa linda, né? Porque realmente, assim, nunca vou me esquecer do seu pai, cara, que né, nessa época, né, que ele estava terminando uma carreira no Banco do Brasil e querendo ir para a universidade para buscar uma nova possibilidade. Ele não tinha o ensino médio, fez supletivo, passou de primeira, né? Exatamente. E na primeira turma de pré-vestibular, pimba, Direito. Passou em Direito. Que fez parte, inclusive, a festa que demarcou realmente uma posição, porque o supletivo ele vinha com um bom resultado, o pré-vestibular ele nasce na esteira desse resultado do supletivo segundo grau e da gente incentivar os alunos a não parar mais de estudar. E nós fizemos, inclusive, tem uma cena que nós vamos mostrar aí do acervo fotográfico, né, um trenzinho, né, que nós saímos para comemorar essa aprovação, que foi a primeira aprovação do Nacional. Do pré-vestibular. Né, do pré-vestibular do Nacional. Exatamente. Né, vindo dessa turma, e seu pai estava lá. E meu pai estava lá. Nunca vou esquecer isso aí. Marcelino, também me lembro de você chegando aqui, cara. Como é que foi essa história, meu? Conta aqui para... Pois é, as histórias são muito parecidas, né? Eu, recém-ingressado na universidade, fazia biologia. A minha mãe, que hoje está muito saudável, mas com 93 anos de idade, Dona Maria. era aluna do supletivo. É o seu Geraldo e Dona Maria. Não. A minha mãe é aluna do supletivo. E ela ouviu alguém dizer que precisaria de um professor de biologia e que teria que fazer um teste. Chegou em casa e ela fez a inscrição para mim, para eu fazer o teste. Muito parecido. E mas chegou em casa, você vai lá fazer o teste. Eu falei, mas como assim? Eu não sei dar aula. Aliás, nem biologia direito eu sei, porque eu tinha entrado, sempre gostei muito de biologia, mas eu estava entrando na faculdade naquele momento, né? Já estava no segundo período, então eu tinha aprendido muito pouca coisa dentro da faculdade. Pensei comigo, vou fazer o teste. Fui fazer o teste. Acredito até que foi no mesmo dia, estava inclusive o César Mota, saudoso. Exatamente. E aí eu comecei a fazer o teste. Mas pensa numa porcaria. Pensa. Tanto é que no meio do teste, eu passei a mão no quadro e falei, não, eu vou parar com isso. Posso mudar o assunto? Que eu tinha treinado um assunto também. Não sei se você lembra. Eu me lembro perfeitamente, parece hoje. E aí eu percebi que estava muito ruim. Falei, não, eu vou mudar. Aí mudei, melhorou pouca coisa. Aí o Tomé parece que já tinha uma sensibilidade. E, aliás, eu tenho que te agradecer, porque foi por causa disso que eu me tornei um professor. Pelo teste, jamais eu seria contratado. Eu não me contrataria. Não me contrataria. Mas no final do teste eu disse pro Tomé, isso eu lembro, acho que você vai lembrar. Falei, cara, eu sei que foi uma porcaria o que eu fiz aqui. Mas se você me colocar aqui, você não vai arrepender. Você lembra disso? Me lembro perfeitamente, porque, na verdade, ele mudou 3 vezes de assunto. Foi 3 vezes. E 3 vezes de assunto no teste. Ele começou na primeira, ele falou, não, pera aí, eu não sei se era citologia, ele mudou para zoologia, e da zoologia ele pulou para uma outra parte da... Eu nem lembro mais. Nem me lembro o quê, mas três assuntos diferentes, né? Aquilo já me chamou a atenção também, porque no teste a gente está olhando, é muita coisa ali, né? E se tem uma coisa que, de fato, eu sei que eu tinha, era sensibilidade para fisgar os bons professores. Eu lembro e que... Olha, eu nem estou dizendo que eu sou um bom professor, mas essa contratação que você fez em 87, hoje já tem 38 anos,
quero acreditar que eu, ao menos razoável, eu sou, porque eu dou aula até hoje. Uhum. E eu, o Bustamante, o César Mota, 3 professores dessa mesma época que têm a história praticamente parecida. Então, Muito parecido. E que não eram professores. Não Nos era tornamos professor. professores dentro da exatamente. escola. Porque, na verdade, essa era a crença. Porque o Nacional, né, eu até contei a história da equipe base do Nacional, como é que nós montamos, né? Isso aí está no programa que vai inaugurar o Café com o Tomé, que foi com a Ileide, com a Vanessa e a Ileide e Lenice, né? Que nós batemos esse papo aqui e eu lembrei exatamente dessa aula teste, né? Desse momento que estava o César, que estava o Marcelise. O Bustamante foi um dia de manhã, foi um dia isolado, não foi no meio do grupo. Mas a gente tinha uma perspectiva de, assim, eu contei a história, como é que nós lançamos a primeira equipe, né? Buscar, né, gente da universidade, buscar jovens, né? Por quê? Porque era uma escola que ia nascer. A gente não tinha dinheiro para pagar um profissional já pronto, acabado. A gente precisava formar, né? A gente precisava fazer nascer, brotar uma equipe de profissionais que tivesse o interesse exatamente de se tornar professores. E quanta gente talentosa a gente não descobriu. Eu sabia que a gente ia buscar isso daí, e a gente buscou, né? Então, e a gente falava na sala, quando a gente precisava de um professor, a gente usava a sala de aula, conversava com os alunos, vocês souberem de indicação, né? Porque a gente precisava completar a equipe. Muitos tinham dado certo. Ó, João Vilela veio dessa primeira leva de turno, o Sérgio, né? Outro professor de biologia fantástico que nós tivemos, né? Muitos professores bacanas, o Baby, o Evandro, né? Tudo veio dessa primeira leva, né? De professores. Depois a gente precisava completar. Quando a gente precisava completar, a gente usava os alunos. Conversava na sala de aula, indicação. E aí foram que os pais de vocês tomaram o partido e fizeram vocês virem fazer o teste aqui. E aconteceu tudo isso. Né? E a escola faz isso até hoje. Né? Não foi só lá. Não. Quantos alunos meus, nossos, que são professores, inclusive antigos dentro da escola. O Paulo Henrique, de Geografia. Paulo Henrique, o Robson. Robson. Quantos professores? São vários. São vários, o Agostinho, né? São vários. E o Olavo Calabria. Então. Olavo Calabria, eu me lembro também muito bem que eu estava precisando de um companheiro para dividir a física. Pois então. A Vanessa ia precisar se ausentar, né? Porque a Vanessa ela foi quem dividia a física inteira comigo. Então eu era matemática e física. A Vanessa pegava uma frente da matemática, o Evandro outra frente da matemática e eu outra. E a física eu pegava metade e a Vanessa metade. E a Vanessa estava saindo fora, que ela ia virar diretora. E aí eu precisava de um outro. Diretor do Zé Inácio. Olavo Calabria foi o primeiro cara que eu falei, não, caiu de paraquedas. Fez o teste também. Fez teste Eu não lembro do meu teste. Fez o teste. Eu não lembro perfeitamente também do seu teste, que foi já na México 208. O deles foi na México 71. Não, pois é, ô Tomé. Não querendo te cortar. Mas eu entrei no Nacional na México 71. Sim, porque nós convivíamos com os dois espaços. Mas a sua aula teste... Sim, foi aqui. Inclusive o João Costa estava junto também. Ele pediu a palavra e falou assim, não, espera eu terminar a explicação e depois você pergunta. Aí já falou... já foi diferente, porque eu já tinha dado aula. Né? Então, mas aí é 89, se eu não me engano. 89, aí já são 2 anos para frente. E eu já tinha terminado a pós-graduação em física. Eu já tinha feito a graduação. Eu tinha vindo da Unicamp, eu fiz graduação e mestrado. E vim em 87, mas eu dei aula primeiro em outras escolas aqui. Em várias escolas, em Uberlândia. E aí em 89, já com um pouco mais de experiência, eu vim para o Nacional. Que foi a melhor experiência que eu tive no ensino no 2º grau. Seu teste, eu vou te lembrar uma coisa aqui. Ó. Você começou, né? E eu já logo vi que assim, né, de quem estava se tratando ali, né? Aí eu já mudei a pergunta do que ele estava fazendo para outro, dei um pulo no. Não deixei ele prosseguir. Fiz 2 perguntas, falei, pode parar porque chega.
É do ramo. É do ramo, sabe o que está fazendo ali. Eu já tinha um pouco de experiência. Tinha muito. Mais que eu. Será? Muito mais que eu. Eu era iniciante perto do que você, já era pronto naquela ocasião. Eu iniciei no Nacional. Eu era professor de aula particular. E eu vim me fazer no Nacional também. Nacional, eu estava no meio dessa equipe em formação. Sim. Aprendendo junto. Né? Então foi muito legal essa chegada sua. E curioso, passar régua tem uma outra chegada. 2 chegadas. 89 como professor de física. Como professor de física. E em 96, como professor de filosofia, quando pela primeira vez no Brasil teve uma prova de filosofia no vestibular na nossa querida Universidade Federal de Uberlândia. 96. Está fazendo 30 anos. 30 anos. Logo nós temos 30 anos. Então, há 30 anos atrás, eu entrei pela segunda vez no Nacional. Já não precisei de fazer o teste mais, né? Não. Eu vi mais ou menos que socorreu uma situação difícil, né? Porque não tinha professor. Não tinha professor de filosofia. Não tinha material, não tinha prova, não tinha nada. É do zero. E aí, em 96, o Tomé e o Stécio me chamaram, a gente bateu um papo, falou, o negócio é o seguinte, nós estamos precisando, tem uma situação aqui, já começamos, não está dando certo. O que você acha? Eu falei, deixa eu ver o material. Deu o material, falei assim, me dá uma semana. Uma semana eu voltei e falei, tudo errado isso aqui. Tem nada a ver, nós temos que mudar completamente o plano. Fazer de novo. E aí entrei, né? O Mauro Sérgio me acompanhou em todas as aulas, me apresentando, professor, e todo mundo assim meio arrepiado, né? Porque falou, pronto, o negócio já não deu certo uma vez, vai piorar agora, né? E que aí no primeiro dia a gente já resolveu, e que foi quando a gente teve a maior aprovação da história do Nacional em medicina, que dos 40 vagas a gente fez 33. 33. Exatamente. Isso foi julho de 97. Não, então não foi. Você entrou em veio em 96. Julho de 96. Em 96, no final, em janeiro. Foi janeiro de 97. Foi janeiro de 97, foi isso mesmo. Janeiro de 97. 33 em medicina, fora os outros, né? Uma coisa. Das 40 vagas. Não, foi fenômeno. A gente já tinha um semestre antes, foi em julho de 96, nós tínhamos feito uma aprovação monstra na odontologia. 24 das 40 Estava só vagas. Crescendo. 24 das 40 vagas. Né? Então, assim, aquilo realmente era uma façanha. Né? E no outro semestre acontece isso com a medicina, com 33 das 40 vagas. Coisa impressionante. Né? Isso foi 80%, por aí. Isso nós estávamos comemorando nessa época 10 anos de Nacional. Era 10 até no nome. Lembra aquela? Nacional. O IO. 10 até no nome. O IO era 10. Era a nossa marca, número 10. Né? Então nós estávamos comemorando esses 10 anos com uma aprovação significativa, né? Tornávamos dali para frente o líder em aprovação no mercado, definitivamente, né? Incontestavelmente, né? Porque uma coisa que judiava da concorrência era aquele jornalzinho, né? Com as carteirinhas. Com as carteirinhas. Né? Aquilo matou, né? Porque, lembra, Luiz, assim, é coisa impressionante. Aquela briga de quem aprovou mais, coisa que a gente vê esse filme até hoje, né? A gente vê esse filme até hoje. O número no outdoor é muito fácil, né? Quero ver mostrar a carteirinha, né? Matar a cobra e mostrar o pau. Aí divulgar aquelas carteirinhas, nome por nome aqui, os nossos aprovados têm nome e sobrenome, né? Então isso é que era importante. E até hoje é a única escola. Né? Eu sempre gosto de puxar essa coisa porque vocês ajudaram, né? Passaram por aqui, estão aqui ainda, né? Porque a alma de vocês está aqui dentro do Nacional. Né? Ajudaram a construir essa história que faz sentido hoje para o século XXI. Que é uma identidade que a gente construiu juntos. E ainda estamos construindo juntos. Essa identidade é nossa. Essa amizade que nós construímos
Eu não construí em um outro lugar. Exatamente. Esse tipo de amizade que nós temos. Coisa. Essa ligação entre nós. É muito forte. Em nenhum outro lugar. É muito forte. Em nenhum outro lugar que a gente trabalhou, conviveu, tem o que nós temos hoje com você, com os professores, os técnicos, os servidores, todos eles, né? Exatamente. É impressionante. Eu tenho trazido aqui um paralelo importante nessa história, que nós estamos fazendo 40 anos. E a democracia brasileira está comemorando 40 anos. O Nacional é um filhote do processo democrático. Né? Então, assim, por quê? Porque o supletivo era a necessidade daquele momento da sociedade. Que nós precisávamos, para o processo de crescimento do país, de mão de obra, né? Especializado. E nós tínhamos um exército de jovens entre 20 e poucos anos e 50 e poucos anos, que eram jovens ainda naquela ocasião, né? E que sem diploma de primeiro e segundo lugar. E não tinha ninguém fazendo um trabalho. Foi uma porta de entrada maravilhosa que nós encontramos no Colégio Nacional. Então, assim, ele foi útil para aquela parcela importante da sociedade, pobre, e que nós apontamos o caminho que ele poderia crescer, que ele poderia, somente através da educação, mudar o perfil. Né? E que nós trouxemos, né, alunos aí de 20 e poucos anos até 70 e poucos anos. Eu tive uma aluna de 78 anos, nunca vou me esquecer disso. Né? A dona Maria já tinha mais de 50, certeza, na época. Meu pai tinha 50. Né? Meu pai 50 anos. Né? Então, essa geração, realmente, assim, foi uma virada. Né? E o pré-vestibular, ele nasce na esteira desse sucesso do ensino supletivo e de a gente não deixar mais o aluno parar de estudar, porque desde que nós começamos o supletivo, o sonho era construir uma escola completa. Eu vivia professando, nunca me esqueço da primeira reunião que eu fiz com a equipe de professores, que eu falei, olha, está nascendo aqui uma escola que vai fazer a diferença em Uberlândia, no Brasil e no mundo. Os caras olharam assim para o lugar que a gente estava assim, e falaram, bom, acho que sim, está com muita pretensão talvez, né? Mas o Nacional nasceu com essa vontade de se tornar uma escola realmente que fizesse a diferença, que conversasse com a linguagem daquele tempo. Né? Então, em 85, com o supletivo, 87 até 90 o pré-vestibular, e em seguida em 90 veio o ensino médio. E o que era o clamor da juventude? Lembra qual era o slogan do Colégio Nacional? Ensino sério e liberdade. Venha estudar com a gente, você merece alcançar o melhor. Lembra o jingle, né? Um curso inteligente, ensino sério e liberdade. Venha estudar com a gente, você merece alcançar o melhor. Nacional, sempre o melhor caminho. Nacional, não dá outra, você chega lá. Então, nós viemos daí, né? Então, assim, vocês fizeram parte dessa e nós conversamos a linguagem daquela juventude que... Por que ensino sério e liberdade? Porque nós precisávamos dar escuta ao jovem. Foi uma escola que escutou o jovem, que entendeu e que projetou. Né? Então isso foi uma coisa muito bacana. E como é que vocês viveram isso tudo nessa época? Lembra dessas passagens, né, do ensino sério e liberdade, dessa entrada do Nacional no mercado, dos desafios que estavam colocados? Como é que vocês vivenciaram isso? Bom, o que eu gostava muito no Nacional, e continuo gostando, que eu acho que é uma escola diferenciada, na época, né, nos anos 90, existiam já algumas escolas antigas aqui em Uberlândia, que hoje até não existem mais, mas muito interessadas em números. Né? Então aquela coisa do número, do lucro, né, de você conseguir o maior número possível de alunos e professores
que atraíssem aqueles alunos, mas não havia, a escola não tinha um projeto, né? Ela não tinha uma cara, né? Não havia um porquê daquela escola existir. Qual que era o porquê? Nós queremos aprovar o maior número possível de alunos no vestibular, e é isso, né? E com isso vamos conseguir um público maior, vamos conseguir mais mercado e tal. Então esse era mais ou menos o discurso. E que era, na verdade, esse modelo de escola, né, da escola de massa, de marketing e de números, de aprovação, ela surgiu no Brasil nos anos 1980, 1970, 1980, né, em São Paulo principalmente, se disseminou em todo o Brasil, e aqui em Uberlândia era esse o modelo que nós dispunhamos. Que veio muito na crise do ensino público, que aconteceu no final dos anos 70 em diante, né, as escolas de ensino público, elas perderam aquele público de classe média que queria entrar na faculdade, queria entrar na universidade pública na época. Esse pessoal foi absorvido por essas escolas de modelo de número, né, essas escolas apostiladas que existiam, e o Nacional teve que concorrer com essas escolas nos anos 90, mas com uma ideia nova. E é isso que é legal. A ideia era nova. Qual que era a ideia? Não, aqui nós vamos formar alunos com espírito crítico. Então, por exemplo, você citou aí, o país estava se democratizando, valores democráticos, né? O projeto Ciência e Cidadania, que surgiu alguns anos depois, fundamental na criação dessa educação democrática. O que é você viver numa democracia? O que isso significa? Qual é a importância disso? Né? Algum tempo depois, a questão da sustentabilidade, né? Que muito antes disso se tornar uma moda, nos anos 2010 e tudo, muito antes, agora está deixando de ser moda, né? Hoje você tem um retrocesso aí violento, mas muito antes disso o Nacional já tinha essa preocupação com a sustentabilidade, o lugar que vivemos, né? O que a gente pode fazer. Então, tudo isso era... O socioemocional, né, Luiz? Exato. Então, é a questão, né, socioemocional, psicológica, do acolher, né, do entender. Isso aí foi muito importante. A existência do projeto. Eu acho que esse era o fator, não só que diferenciava a escola, eu acho que explica muito do crescimento, né, porque você cria uma relação afetiva, as pessoas passam a acreditar naquilo, vêm para cá porque acreditam, não vêm para cá só porque querem passar no vestibular, mas vêm porque acreditam nisso aí, e também os professores, né? Eu me coloco nesse grupo de professores, eu acredito que os colegas aqui também, que ficaram aqui muito por isso, né? Não, porque aqui a gente se sente bem, aqui é um lugar legal, aqui é um lugar onde a gente pode pensar, né? Aqui, um dos momentos mais ricos que a gente tinha era o intervalo. Né? Até hoje é assim, que é o momento que você encontra com os colegas e você troca ideias. Né? Então, os eventos que a escola promovia. Então, isso tudo reforçava a ideia de projeto. Não é uma empresa que está interessada no lucro e na aprovação pelo lucro. Não, essa empresa tem um porquê, ela tem um projeto, tem algo a dizer. Né, e esse algo a dizer manteve, eu acredito, muitos de nós aqui, professores, até hoje. Né? O resultado financeiro, beleza, é óbvio que tem que ser perseguido, agora ele não é o objetivo. O resultado financeiro, ele é algo que vem depois como uma consequência. Como consequência. Como consequência. Não exatamente, do bom trabalho. Do bom trabalho, não é algo que você persegue. O que você persegue é outra coisa. Né? Se o resultado financeiro vier, ótimo, quer dizer que estamos indo para o caminho certo. A escola ser útil, né? E você, Marcelise, assim, Eu entendo que nesse momento, primeiro, éramos, naquele momento, uma equipe inexperiente. Você mesmo disse que era inexperiente, e é claro, a experiência ela é adquirida. Eu era um jovem de 19 anos, e então a gente foi aprendendo e a escola dava liberdade para o professor. A escola confiava nessa equipe. Isso é um fator importante. Eu tinha autonomia para ministrar aula da forma que eu achasse que fosse melhor. Naquele momento, nós escrevíamos o nosso material. Não é? Isso é um diferencial importante. Né? Claro que hoje eu sei que tem materiais já excelentes
Mas naquele momento foi necessário que nós escrevêssemos. Nós não tínhamos a curadoria, né? Eu até contei essa história, né? A pastinha, né? Essa ideia aqui desse grupamento de alunos Isso, aqui, né? isso, exatamente. Com as pastinhas na mão, por quê, né? A pastinha foi o artifício, nós sempre fomos uma escola criativa também, né? Porque a gente não tinha dinheiro para apostilar, não tínhamos como ter o apostilamento necessário. O que nós criamos? A aula pelo professor. E aí a pastinha para ir guardando. Porque o aula nós dávamos conta de rodar. Né? Era pouca tiragem, rodava e o aluno ia armazenando. Aquilo caiu na graça por completo dos alunos. Por quê? Porque o professor punha ali exatamente toda a intenção do que ele queria ensinar, do que ele queria realmente reportar para os alunos, né? E o resultado é uma aprendizagem fantástica. E é isso também. E aí o professor, ele se sentia, até pode parecer exagero meu, mas o professor se sentia como se fosse dono da escola. É isso mesmo. A escola era minha. Então, o sucesso da escola, eu trabalhava na escola como se ela fosse minha. Então, isso dá um diferencial. Então, essa equipe de professor de informação, mas com responsabilidade. Um material de uma qualidade boa, no meu modo de entender, porque a gente colocava lá o que a gente queria ensinar. E a escola ainda entrou com a equipe de pedagogia, de psicologia. Para o aluno, naquele momento que ele estava mais apreensivo, vestibular sempre é um drama. Então, essas três coisas que tem até hoje na escola, né? Professores de boa qualidade, material de boa qualidade, uma equipe psicológica para dar o suporte para os alunos, esse foi o nosso segredo lá antigamente. Vou falar de antigamente, né? É um sucesso que vem até hoje. Exato. Foi onde, na verdade, tudo isso que nós fazemos hoje foi plantado. Né? Foi o plantio, né, de uma visão de mundo de escola que veio se aprimorando ao longo do tempo, ao longo da jornada. Né? Por quê? Porque essa palavrinha inovação, né, que hoje é uma palavra aí, né, que faz parte aí do universo, do ecossistema de inovação. Isso é muito comum a gente falar hoje. Mas essa palavrinha inovação, ela está lá dentro do nosso propósito, porque foi uma palavra que nós sempre perseguimos. Né? E a forma como nós pensamos isso sempre foi de uma construção coletiva. A gente não acreditava numa escola que pudesse vir da minha cabeça ou de um tanto de iluminados, né? Mas que fosse um processo de construção coletiva. E que vocês fizeram parte de cada pedacinho disso mesmo, né? Nessa construção, desses materiais, vamos falar hoje, são pré-históricos, né? Da escola, né? A gente rodava em mimeógrafo muitas coisas, gente, né? Depois evoluiu para a máquina de xerox, né? Mas já foi uma evolução, né? O dia que a gente conseguiu enrolar uma apostila no grampo, né? Sair do grampo e partir pro encadernamento, né? Essa está aqui no nosso arquivo até hoje, essa primeira apostila que nós demos conta de fazer virar, né? Então é muito legal. O Olavo chegou também nessa época dessa construção e aí com o desafio de montar a filosofia em 96. Pois é, do zero. Né? Do zero, né? Então, antes de falar disso, eu gostaria de colocar uma outra palavra aqui que eu acho que sintetiza em boa parte o que nós estamos falando, que é o ambiente do colégio. O ambiente do colégio sempre foi muito agradável, rico, inovador, e a gente errava, obviamente, também, mas aprendia com os erros. A gente, na nossa convivência, a gente era muito criativo e crítico, e a gente conseguia fazer esses melhoramentos. Então, o que o Bustamante falou, né, do intervalo, para mim, esse ponto é um dos mais importantes, o que eu mais gostei da convivência no Nacional, foram esses contatos nos intervalos. Porque, na verdade, o que a gente fazia é ter, ao mesmo tempo, uma aula de tudo. Exatamente. A gente conversava com uns com os outros e cada um de nós estava, ao mesmo tempo, tendo uma aula múltipla de todas as disciplinas.
E aí não tem jeito, aí a gente aprende muito mesmo, né? Então o que eu aprendi aqui é muito mais do que eu ensinei. Não só com os professores, com os servidores, os funcionários, mas também com os alunos. Curiosamente, né, a gente até hoje tem dificuldade de entender o tanto que a gente, como professor, aprende com o aluno também. E aqui foi sempre um espaço de aprender demais com os alunos também, nessa convivência, na convivência que a gente tinha, né, desses intervalos. Então, para mim, esse é um aspecto dos mais importantes da minha vivência como professor. Alicia Fernandes, ela retratava uma questão, a nossa querida psicopedagoga, né, que nós tivemos a oportunidade aqui de vários profissionais fazerem a pós-graduação em psicopedagogia com ela, que nós trouxemos para o governo. Eu lembro. E a Alicia, ela tinha uma fala que, assim, eu nunca mais me esqueci do que é a aprendizagem. A aprendizagem é a intersecção da emoção do ensinante com a emoção do aprendente, do professor com o estudante. Se não tiver a emoção, a intersecção da emoção, se não houver emoção, não há aprendizagem, né? Então, essa conexão, né, que nós sempre tivemos, né, através dos nossos professores, porque a educação acontece na sala de aula, é no ambiente, é na relação, é no contato, é no convívio. É ali que acontece a educação, né? Dentro da sala de aula, principalmente, que é o local privilegiado, né? E nós sempre tivemos esse profissional criativo, né, que a gente acreditava, que a gente confiava, que deu autonomia para desenvolver o projeto, né, para nos ajudar a desenvolver o projeto, a desbravar, né? E aí tinha que gerar realmente uma grande aprendizagem, porque nós éramos a educação. Se a gente fizer uma volta, 96 nós estamos falando da LDB, né? A primeira LDB, a Lei de Diretrizes de Base, foi o primeiro avanço que nós tivemos aí, depois... Do MEC-USAID. Né? Antes, né? Do MEC-USAID. Do MEC-USAID da ditadura. Da ditadura. Foi a superação daquele acordo MEC-USAID, estava se dando com a introdução da Lei de Diretrizes de Base da Educação em 96. Era tudo muito incipiente. O que era o projeto de educação que nós tínhamos ali? Era um grande conjunto de conteúdos instrucionistas que tinham que ser transmitidos, né? E, desde os primórdios, a gente acreditava que a escola tinha que ser mais, né? Mais do que transcender essa coisa dos conteúdos. E aí apostou realmente fazer o obrigatório, mas desenvolver os projetos, né? Ciência e Cidadania, aí vieram os projetos de viagem da escola, os projetos, né, culturais, né, um pilar importante do colégio, né, que é acreditar na cultura, no desenvolvimento da cultura, a crença de que essa formação era essencial para o desenvolvimento dos alunos, socioemocional, né? Goleman, quando lançou o Inteligência Emocional em 88, nunca me esqueço, veio concretizar uma visão de mundo que nós tínhamos, que a gente já discutia o lado direito, o lado esquerdo do cérebro, né? A emoção, razão, né? E que isso era muito novo, né? Que a gente estava desbravando esse caminho, né? Nessa caminhada a gente teve muita aprendizagem realmente, passando por tudo isso que vocês estão falando. Mas as aulas, Luiz, você mesmo criou um projeto dentro do Nacional aqui que fez muito sucesso, né? Que os alunos aprenderem a história através da história do rock, né? Isso foi. Esse foi um projeto muito bacana. Conta um pouco aqui para a gente lembrar dessa... Está fazendo 20 anos. 20 anos. 20 anos da história do rock aí. Aconteceu durante 3 anos, né? Aí, isso era a história social do rock and roll. Então era uma forma que nós idealizamos, né? Sérgio Evangelista participou do projeto na época, de você contar um pouco a história do século XX por meio do rock and roll. Como que cada momento, cada estilo, desde o surgimento do rock and roll lá nos Estados Unidos, nos anos 1920
1950, né, ligada às raízes negras, afro-americanas, até a explosão britânica nos anos 1960, como isso está ligado à história, né? Como você pode compreender melhor a história usando a música como ponte, como instrumento para essa compreensão. E era legal porque a gente tinha as aulas, né? Tinha uma apostilinha também que nós redigimos na época. A gente tinha as aulas eram de 50 minutos, uma por semana, eram 11 aulas, eu me lembro, né? 11 estilos de rock and roll, 11 aulas. E aí, depois da aula, os alunos, eram alunos do ensino médio, eles iam para o Chica Pimenta, que era um bar que tinha aqui perto, sem bebida alcoólica, né? E tinha um show com uma banda naquele estilo que tinha sido o tema da aula. Então, esse show era muito bom, algo muito legal. E o pessoal gostou até hoje, as pessoas lembram, né, o tempo. Muitos se tornaram músicos depois, né, e lembram até hoje, né, o Barata da banda Venosa, né, lembra até hoje desse projeto que já faz 20 anos. Foi muito bom. Passaram por aqui grandes nomes da música popular brasileira, diga-se de passagem, né, Olavo Calabria? Sim, também. Marcelito, né? O Salgado, Luiz Salgado. Luiz Salgado. Foi aluno meu lá no Guarabira, 71. né, que veio nos 10 anos do Colégio Nacional. Você estava lá? Né? E A cultura das paródias, Olavo, assim, do vestibular. Então. Aqui, nessa retratação histórica que nós fizemos do colégio recentemente, então a gente vê esse momento que a gente entregava o aluno lá no campus, que nós conseguimos fazer daquilo uma cerimônia. Sim. Né? Uma cerimônia. Né? A gente transformou aquilo lá numa... Descontraída, agradável, alegre. Uma festa. Uma festa, né? Fazer daquele momento difícil para o adolescente, difícil para o jovem, do primeiro momento que ele ia enfrentar uma coisa sozinho, né? Então, transformar aquilo num momento de catarse coletivo. Que encorajava, inclusive. Sim, né? Nesse sentido. Encorajava. Ele entrava e falava assim, eu tô com tudo para mandar o pancada e aqui. Quando a gente vê a história fotográfica, nós vamos mostrar isso aí, Olavo. Assim, tem lá 1987, um grupinho desse tamanhozinho. 88 cresceu uns 5. Né? Foi muito devagar no começo, né? Até chegar a 3 salas de aula no Colégio Nacional. Foi uma luta, né? Foi uma luta muito grande. O pré-vestibular, ele ganhar o vigor que ele ganhou, nasceu lá em 87, foi lá em 92, 93 que o negócio começou a ganhar corpo, realmente. Então a gente vê aquela população em frente ao campus crescendo. E é muito curioso porque a ideia daquelas barracas que hoje a gente tem lá veio tudo por uma questão da bandeira, né? A gente tinha uma bandeira e, ao final, para entrar, os alunos eles se colocavam debaixo da bandeira e faziam uma chacoalhada da bandeira para entrar, né? Fazia chuva de papel picado, coisa desse tipo, e fazia uma grande festa e entrava para dentro do campus, né? E aquilo, com medida que foi crescendo, a bandeira também foi crescendo. E chegou um ponto que não dava mais para poder, não cabia mais debaixo da bandeira. A gente erguia com cabos a bandeira e tal, mas chegou um momento que teve que colocar realmente uma estrutura. E que virou essa coisa dessas estruturas que tem até hoje lá. Mas eu não me esqueço nunca das grandes campanhas que o Colégio Nacional fazia a partir do vestibular, né? A coragem, inclusive, que nós tivemos em defender muitas bandeiras, como foi nos anos 90, o Visto Essa Causa. Né? O Visto Essa Causa, que a gente aproveitava todo o vestibular, trazia um grande grupo para fazer um show gratuito para a população, na rua, né? Ocupando os espaços públicos já na época. Então, o Ira, Nenhum de Nós, né? Cidade Negra, Pato Fu, né? Rapa, né? Com todos esses grupos Capital Inicial, que acabaram passando aqui pelo pátio do Colégio Nacional, né? E aí, como que eu não vou lembrar da história das paródias, né, cara? Inclusive, que a gente construiu. Eu cantando do lado da Fernandinha Takai aqui foi tipo... Fernandinha Takai, vamos lembrar dessa daí, ó? Toma um café, Guaraná.
Para me ajudar. Então, que era uma paródia, eu não lembro mais a letra. Paródia, uma paródia que a gente canta ela ainda hoje, viu, Olavo Calabro? A gente canta essa paródia, essa aí era da segunda fase do vestibular, que o aluno ia se ver no flash do Nacional, era uma coisa, era muito lindo isso aí. Autor de diversas das paródias. Diversas. Né? Mas a gente tinha a cultura dos festivais de paródia. Lembram disso aí, Marcelísio? Sim. Como é que era essa coisa dos festivais? Os alunos, eles participavam do festival. Participavam e a criação era fantástica. Né? Aí, nesse momento, vinha esse, que é do ramo também. Inclusive, até tinha a Banda Bass, que foi o primeiro lugar que tocamos, foi aqui. Então, foi lapidando. E de lá saíram joias preciosas que nós temos até hoje. E essas paródias, inclusive, esse aconchego que o aluno tem lá na faculdade, faz hoje pela cidade. Eu tenho alunos que hoje já são médicos formados e eles têm um saudosismo, porque quando te pergunta o que você lembra da sua escola, eu normalmente lembro do meu primário, é o meu referencial, aquela professorinha Pires que me ensinou a alfabetização, ensinou a escrever. Era o meu referencial e é de muitas pessoas. Para nós invertemos isso. Hoje, para muitos alunos, o referencial deles, que eles lembram com saudosismo, é o pré-vestibular. E não mais o primário. Porque nesse pré-vestibular, nessa maneira que a gente tinha e que ainda tem, de receber o aluno, instruir o aluno e ampará-lo para fazer o vestibular, fez com que a escola fosse o referencial. Ele sente saudade da escola. Aliás, nesse programa seu, se couber uma opinião, existem vários ex-alunos nossos que eu acho que daria um papo muito bom com você aqui. Vamos ter momento que nós vamos trazer os ex-alunos aqui. E, aliás, muitos deles são pais hoje, né? Pais de alunos na escola e alguns já até avós de alunos da escola. Verdade. Que estão chegando lá na educação infantil, no fundamental 1. Né? Então, assim, vai caber aí trazer o olhar, né, enquanto estudante, porque aqui a gente tem olhares de professores, né, que se cruzam com o olhar, né, olha só, dos pais de vocês que foram alunos da escola, né? Então, que cruza com isso. Depois, hoje, possivelmente, né, Marcelise, os filhos passaram por aqui, né? Seus filhos estudaram a vida inteira no Colégio Nacional, estão hoje na universidade, né? O Busta foi pai agora, já estamos com o Antônio aqui na educação infantil. Se Deus quiser. Como o Robson, né, que foi aluno, a família inteira, vai ter um especial, inclusive, com a família do Robson aqui, com a família Rosa Carneiro, porque essa família inteira passou por aqui, inteira, está até hoje. É verdade. Né? Então, assim, essa comunicação, né, esse entrelaçamento de visões, né, ele, ao mesmo tempo que é professor, é pai, está vendo a escola funcionar enquanto pai, né, está entendendo a vida da escola como professor, né, é uma coisa assim que realmente é um entrelaçamento muito grande, que é o que constrói, é o que tece, né, na verdade, esse projeto todo que nós gastamos esses 40 anos para chegar até aqui, né, porque a minha esperança é que sempre essa escola ela converse com a linguagem do seu tempo, assim como foi, né, para a juventude dos anos 90, de onde nós viemos, né, do ensino sério e liberdade, e que depois nós viemos para as gerações, né, era uma geração completamente analógica, né, internet veio em 97, né, começaram a surgir os primeiros movimentos de internet e coisas, e em 2000 a gente estava com uma intranet, com um projeto no pré-vestibular totalmente informatizado, com uma proposta de como que ia para a sala de aula. Depois, na geração de 2010 para frente, nós temos já uma geração digital, né, a geração que começa a ter uma grave influência aí do mundo digital, nativos digitais, né, e que possibilitam tantas outras coisas na educação,
estamos hoje discutindo a inteligência artificial na educação, né? Então, essa escola que sempre esteve conectada com a vida da sociedade, porque só vai fazer sentido. Nós nascemos no supletivo para dar uma resposta a uma necessidade. A escola só vai existir se ela realmente estiver respondendo às necessidades da população para viver bem, né? Que esse foi o grande mote, né, do Colégio Nacional. Por isso as campanhas que nós sempre colocamos, né, essa presença do Nacional na juventude, na campanha de combate à AIDS, 25% na década de 90 Sim. morria de AIDS. Nós estávamos começando a enfrentar. Então, corajosamente enfrentamos a campanha Vista a Camisinha, né, se proteja, né, foi uma coisa importante fazer parte daquele momento. Mostrando qual é a saída ao invés da discriminação. Exatamente. Né? Qual é a saída, né? O que a gente sempre teve também desde jovens, né? A gente sempre teve uma visão avançada, clara, progressista, né? Eu acho que isso ajudou a gente. Engraçado que a maioria das pessoas com que a gente lidou aqui tem esse perfil, né? De não ser preconceituoso, muito conservador, não, é muito pelo contrário, progressista, né? Uma visão geralmente progressista. E nessas conversas nossas, sempre a gente reforçou hoje, isso. Os ex-alunos que são hoje profissionais, que são médicos, né, e que a gente convive e que têm boas recordações do Nacional, são pessoas diferenciadas nesse aspecto, né? Pessoas que têm uma visão positiva da democracia, dos direitos humanos, né, dos direitos fundamentais, pessoas que mantiveram isso. Provavelmente a escola teve um peso nessa visão, né? Não são pessoas extremistas, né? Então isso acho que é muito importante. A construção de valores democráticos. Pronto, exatamente. Né? Valores democráticos, do valor, né, humano, né? De tudo isso que eu sempre digo, né? Com 25 anos, nós escrevemos a nossa causa, a nossa vida. Vocês participaram dessa construção. Né, a nossa causa, a nossa vida, que é promover o bem comum por meio da educação. Né, então por isso que nós existimos, para a busca do bem comum. Né? E quando eu fiz o mergulho na cultura canadense, eu entendi assim, aquele povo me ensinou o que é o bem comum. E o bem comum, assim, não basta estar bom para mim. Se não tiver bom para todo mundo, não está bom para mim. Porque vai rebater em mim. Tem que estar bom para todo mundo. Né? Então, essa busca, né, de uma construção, né, de uma sociedade, né, em que realmente seja permeada pelo bem comum, com as pessoas tendo essa preocupação. Né? Então, toda formação dessa juventude era para buscar a excelência, para buscar os maiores degraus, né? Colocar realmente, sonhar grande. Né? Isso era uma coisa que todos nós transmitíamos da sala de aula. E as palavras ensino sério e liberdade são muito bem colocadas. Primeiro, sério, porque não é sisudo. Sério é responsável, no sentido de responsabilidade. E liberdade também não é no sentido de liberdade de agredir, liberdade de ofender, não. A liberdade de pensar, a liberdade de criar coisas novas. Então, acho que quem sabe ou entender não precisa do pingo no i, né? Mas é bom a gente esclarecer isso. Eu acho que o mote é muito bem construído e é isso mesmo. Ajuda muito a entender o que a gente fez. Muito bem. Então, gente, nós estamos chegando ao fim desse bate-papo e eu queria que vocês deixassem assim, uma mensagem para essas futuras gerações, né? O que é essa escola, da experiência de vocês e o que espera ainda, que mensagem trazer aí para quem está lá na educação infantil, para quem está vindo aí para o ensino fundamental, né, essa galera, essa juventude que está aqui no ensino médio em perspectiva, né, qual é a mensagem que vamos deixar para esse tempo aqui, comemoração desses 40 anos do Nacional?
Eu vou pegar uma carona aí no que o Olavo falou, ensino sério e liberdade, né, que eu acho que resume bem o que eu quero dizer como mensagem final. O ensino sério significa o quê? Que você tem que se preocupar com a sua formação. Será que eu vou ser competitivo no mercado? Né? Esse mercado aí, que é uma selva, eu vou sobreviver nele? Não se preocupe. Você tem o que nós temos que fazer quando nós estamos no colégio é aprender. Aprender o quê? A ciência séria, né? A ciência fundamentada. Se você domina a ciência, se você tem conhecimento daquilo, então você já tem os instrumentos necessários para tudo, né? Você não tem que se preocupar, você não tem que ficar preocupado, como que eu vou empreender e tal. Não, isso é uma preocupação posterior. Aqui a sua preocupação é com a sua educação, com a sua formação, né? E a formação ela vem da boa ciência. E liberdade. Né? Liberdade significa, como o Olavo disse, não só a liberdade de criar, de pensar, mas o respeito à liberdade do outro. Isso é fundamental, o respeito ao senso comum, ao lugar comum da liberdade, onde todos podem compartilhar dele. Então, eu acho que essa deve ser a preocupação quando você está formando jovens e, se você for jovem, quando você está em formação. Né? Não se preocupe muito, porque o mundo lá fora ele é brutal. Bom, o mundo lá fora ele é brutal, mas aqui dentro o mundo é diferente. O mundo aqui você tem a preocupação aqui dentro da escola é com a sua formação, é com a solidariedade, é com a troca, é com o aprendizado da experiência do outro e com o respeito ao outro. É isso aí. A riqueza, né, está na cooperação. Exatamente. Isso a gente enxerga no mundo, né? Então é para aí que nós vamos, né? Marcelísio. Eu tenho uma preocupação hoje. Eu sempre tive, mas eu acho que hoje ela é maior. É esta formação do todo do aluno. Nós não estamos querendo formar o médico. Eu preciso formar um cidadão médico. Uma pessoa que esteja interagido com a sociedade, politicamente, inclusive falando, conhecer as diversas nuances da vida em sociedade, do meio ambiente, como lidar com o meio ambiente. São coisas... E esse aluno, ele precisa se formar naquilo que ele quer. Tipo, eu quero me tornar um médico. Ótimo, dentro daquela ciência. Mas o cidadão, a formação dele, o conhecimento, a capacidade de interação com as pessoas, o respeito à democracia, que está sendo, na minha opinião, hoje em dia bastante agredido, especialmente no Brasil. Então, essa formação política e cidadã do aluno, ela me preocupa hoje. A gente tem que dar uma atenção maior do que nós sempre demos, mas hoje a gente, eu acho que tem que dar uma preocupação maior a ela. Sem dúvida nenhuma. Vivemos um tempo em que muito daquilo que foi conquistado tende a retroceder se não tomar a devida atenção, né? As conquistas democráticas, a conquista dos três ambiental, poderes, as conquistas ambientais, né? De compreender realmente a importância, né, de nós termos poderes muito bem estabelecidos, executivo, legislativo, judiciário, cada qual com a sua independência, cada qual com a sua missão, né? Tanto que nós lutamos, né, para que a gente tivesse essa possibilidade, né? E que essa construção a gente sabe que é nada fácil. Nada fácil. Nós estamos há 40 anos construindo uma escola e construindo uma democracia no país, né? E assim, tudo é muito complexo, né, nessa construção. Agora, o valor, né, da ciência, o valor da democracia, o valor, né, que nós temos na prioridade ao humano, né? Sim. E de realmente nos preocuparmos na solidariedade, na construção de uma sociedade solidária que se preocupa com a construção, com a vida no planeta, com a sobrevivência do planeta hoje, né? Isso daí é fundamental. Com mais justiça. Porque a outra tendência é a tendência de a gente ir para o caos. Né? É o caos. É o caos, porque o salve-se quem puder. Né?
Então, isso daí é típico realmente de sociedades que vão retroceder, né? E a gente já tem muito disso na história, né? E aqui temos ilustres historiadores e filósofos, né, Olavo Calab? Então, eu queria dar 2 recados para os professores, tanto os que já estão aí na carreira, mas principalmente os novos, né? Primeiro, em relação à confiança, sem medo de errar. E aí eu aproveito para parabenizar o Colégio Nacional, porque foi aqui que a primeira vez eu fui avaliado pelos alunos. E aquela avaliação que vocês construíram, eu acredito que ainda tem até hoje, para mim foi muito importante na minha formação. É claro que quando a gente recebe uma avaliação dos alunos, nem todas elas a gente tem que levar muito a sério. Porque algumas pessoas falam, às vezes, bobagem, como todos nós falamos, né? Mas a maioria esmagadora nos ensina muito. Não só quando elogiam, mas principalmente quando nos criticam. Eu aprendi a superar muitos defeitos que eu tinha na minha docência com as avaliações de alunos. Porque eu tive coragem também de escutar, ouvir e raciocinar sobre aquilo. E admitir, dar o braço a torcer. Então essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar. A segunda é em relação a uma fala que eu tenho ouvido mais do que eu gostaria de ouvir, de alguns professores, reclamando dos alunos que estão numa qualidade, uma condição de formação muito baixa e que ele não consegue ensinar, colocando a culpa no aluno de não ter condições de ensinar porque ele não tem inteligência, não tem formação, não tem... E eu acho que isso é a pior posição que nós poderíamos ter. A responsabilidade de ensinar, primeiro, é nossa. E seja qual for a qualidade e a situação do aluno, sempre há coisas muito boas a fazer. Depende do professor, da criatividade dele e da responsabilidade e da seriedade. E que a nossa história mostra isso, inclusive, né? Nós comentamos de um público que foi o inicial aqui, os povos originários do Colégio Nacional, vamos falar assim, né? Por gente que tinha muita dificuldade. Sim. E que superaram essas dificuldades com o empenho, com o esforço, né, coletivo dos professores, com a pertinência e com o amor, né, dessa equipe de professores, a vontade de realmente fazer o estudante sair dali diferente, né? E eu acho que essa é a nossa grande missão, de fato, né? Você fala isso como professor universitário, inclusive, você está vivendo isso dentro da universidade. Realmente nós temos que melhorar os indicadores da educação brasileira, né? E que nós estamos com um forte propósito de, na construção desse projeto, contribuir para que haja realmente um impacto, né, como esse desses 40 anos, eu não tenho dúvida, né? Qual o impacto que nós promovemos aqui na região, né, nessa região aqui, com o Colégio Nacional, que hoje reverbera para o estado de Minas, para o Brasil e, por que não dizer, no mundo, não é mesmo? Né? Como é que isso tudo aconteceu? Exatamente. Então, muito grato aqui pela presença de vocês aqui, é sempre uma alegria, é uma alegria, assim, esses momentos aqui desse café tem sido uma alegria muito grande esse retorno, né? O Marcelismo ainda está aqui dentro da escola, inclusive, né? Não quer arredar pé, né? E lá todo semestre vai, não, essas 2 aulinhas aqui não me tira não, me tira não. O Bustamante agora realmente ele pediu uma licença não remunerada, né? E agora está se desligando da escola, mas desligando só oficialmente, né? Para que a gente possa realmente ter esse convívio de uma outra forma hoje, vai voltar dando palestra, participando dos debates aqui, e que eu espero, nesses 40 anos próximos que nós tenhamos, né, vocês façam muito parte aí dessa nossa jornada e continuem nesse caminho. Nós vamos nos encontrar muito esse ano aí, né? Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Valeu.